Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou gravando aqui a nossa aula na disciplina aqui de Inferência e Estatística e vou tratar aqui hoje com vocês sobre o tema de intervalos de confiança para a média, tá? A dinâmica dessa nossa aula vai ser a seguinte, pessoal. Eu inicialmente vou falar um pouquinho do que são intervalos de confiança para a média. Em seguida, eu vou mostrar para vocês quais são as fórmulas que a gente utiliza, quais são os procedimentos que a gente utiliza para calcular esse intervalo de confiança para a média. Vou mostrar para vocês como é que se consulta a tabela, porque não é exatamente igual a gente consultava a tabela quando a gente fazia para o cálculo da probabilidade utilizando a tabela Z. A gente vai usar a tabela Z, mas no sentido inverso dessa tabela. E em seguida, pessoal, eu vou fazer dois exercícios aqui com vocês. Esse arquivo que eu estou utilizando aqui, que eu vou usar para dar essa aula, ele contém 4 exercícios, ou seja, 2 exercícios vão ficar em branco para vocês fazerem, vocês também poderem praticar aí, ok? Então vamos lá. Muito bem, seguindo aqui então, pessoal, essas são as fórmulas que nós vamos utilizar para o cálculo do intervalo de confiança, para a média. Essa primeira fórmula, que é a fórmula principal, exatamente não é uma fórmula, e sim uma expressão matemática que utiliza 2 elementos apenas. Utiliza a média amostral, que é esse x barra, a legenda está aqui embaixo, vai facilitar para você. Então esse x barra é a média amostral. E o valor de E é o erro, tá? É a medida do erro calculado, que vai dar origem àquilo que a gente chama de margem de erro. Só não podemos confundir a medida do erro com a margem de erro. Medida do erro é um valor, margem de erro a gente usa essa medida para encontrar qual é a margem de erro. No exemplo isso vai ficar claro com certeza para você, beleza? Como que se obtém esse valor de E? Então, muita atenção, esse valor de E é obtido fazendo essa formulazinha que está logo aqui do lado. E é igual a ZC multiplicado por um sigma com x, com esse x barra. A legenda está aqui embaixo, vamos lá. O que é esse ZC? Esse ZC é um valor crítico que a gente encontra naquela tabela normal, tabela de distribuição normal, que vocês já utilizaram em outros momentos. Aquela tabela da distribuição da curva de Gauss, beleza? Eu vou mostrar para vocês como encontrar o Z crítico a partir de uma porcentagem chamada de intervalo de confiança. E esse sigma com o x barra é o desvio padrão amostral. Então, muita atenção, porque se ele tem esse x barra aí, ele é o amostral. Ele pode ser encontrado, ele pode ser obtido, pessoal, dividindo o desvio padrão populacional pela raiz quadrada do número de elementos de uma amostra. Então, o sigma amostral, o desvio padrão amostral, pode ser encontrado dividindo o sigma, que é o desvio padrão populacional, pela raiz quadrada do número de elementos da amostra. Essa fórmula já é uma fórmula que já foi apresentada, usada em outros momentos. Tá bom? Aqui embaixo eu tenho a tabela Z, vocês já conhecem, só quero chamar a sua atenção de que essa tabela Z, ela só apresenta os dados de 0 para frente, de 0 até o tal valor Z. Ou seja, ela só apresenta a parte da direita do gráfico. O que eu vou fazer, professor, se eu precisar da esquerda? Não tem problema, é simétrico, tá? Então, o mesmo valor que você obtém para a direita, existe um valor simétrico à esquerda. Então, isso vai facilitar, ou seja, eu não preciso de uma tabela tão grande, eu posso trabalhar só com metade dos valores da tabela, porque se eu sei uma metade, a outra metade é simétrica, tá bom? Não vou parar aqui tempo na tabela, porque nós vamos precisar de consultar ela daqui a pouquinho, então eu volto já nela. E aqui está o meu primeiro exercício que eu quero mostrar para vocês. Já vou pedir aqui desculpa, porque no texto não foi feita aqui uma observação que eu quero fazer aqui falando essa observação, que é o seguinte. Vamos aqui ao texto. Uma empresa quer estimar a altura média dos funcionários. Uma amostra aleatória de 50 funcionários foi selecionada e a média das alturas foi de 1,75 m. Essa média está se referindo, está conectada diretamente à amostra aleatória de 50 funcionários. Beleza? Entretanto, pessoal, o desvio padrão que foi colocado logo em seguida aqui, com desvio padrão de 0,10 metros,
era para ter sido feita aqui uma observação de que esse desvio padrão, ele não é amostral, e sim populacional. Então, por favor, isso deveria estar claro no texto, né, se fosse uma questão aí avaliativa, tá? Para que você não se confundisse. Então, esse desvio padrão, vamos considerá-lo como desvio padrão populacional. Ok. De acordo com a fórmula que eu apresentei a vocês logo aqui em cima, e aqui, olha, foi pedido para construir um intervalo de confiança de 95% para a altura média dos funcionários da empresa. De acordo com a fórmula, eu vou precisar de utilizar a seguinte expressão. A expressão é x barra mais e menos e. Entretanto, pessoal, esse e, para ser calculado, depende de uma segunda fórmula. Esse e, para ser calculado, que é o erro, eu dependo do valor de z, tem um Czinho aqui, porque esse z não é um z qualquer, é um z crítico, é um z que fica no limite, na margem, multiplicado pelo sigma, que é amostral, ok? E este sigma amostral, ele é calculado fazendo o valor do sigma populacional, deixa eu dar uma melhorada aqui nesse meu sigma populacional, dividido pela raiz quadrada do n. Tá vendo como uma coisa vai dependendo da outra, né? Então, vamos começar de trás para frente. Vou começar aqui calculando o valor do meu desvio padrão amostral. Portanto, esse meu sigma x barra é igual a esse valor aqui. Foi dito na questão, está aqui escrito na questão, que é 0,10 ou 0,1. O meu n vale 50, portanto, nós vamos ter aqui uma raiz quadrada de 50. 0,1 dividido pela raiz quadrada de 50. Deixa eu recorrer aqui à calculadora. 0,1 dividido pela raiz quadrada de 50. O valor de 0,01414. Já tem 5 casas decimais, tá ótimo aqui. Tem outras casas decimais, mas eu vou parar por aqui. Beleza? Então, achamos o valor de sigma. Agora vamos à parte que é um pouco mais delicada, para não dizer que ela é crítica, né? Que é o valor do Z crítico. Vamos encontrar aqui o valor do Z crítico. Como que se encontra o valor do Z crítico? Para isso, pessoal, eu preciso explicar graficamente onde é que fica esse valor do Z crítico. Esse valor do Z crítico, ele está totalmente relacionado com essa porcentagem que a questão faz referência. Esse intervalo de confiança, tá? Vou descer aqui para mostrar isso para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho um gráfico de distribuição normal, curva de Gauss, onde eu quero representar nesse gráfico um intervalo de confiança de 95%. Como é que é feito isso? É como se eu quisesse cobrir desse gráfico aqui uma área de 95% desse gráfico. Só que esse gráfico ele é infinito para a esquerda e para a direita. Portanto, a única forma de eu ter certeza que eu estou cobrindo uma área de 95% dele é começando a partir do centro dele, onde a gente marca como ponto zero do gráfico, e metade dos 95% eu vou cobrir a partir ali do zero para a direita, outra metade simetricamente para a esquerda. Ou seja, pessoal, eu pego esse 95% e divido por 2. Isso me dá 47,5%. Então vamos considerar que 47,5% do lado direito termine nessa linha aqui. Claro que eu estou só fazendo uma estimativa visual aqui. Então vamos imaginar que essa área da direita aqui, que eu estou pintando agora, corresponda a 47,5% do meu gráfico, ok? Isso vai se repetir da mesma forma, simetricamente, para o lado esquerdo, mas eu não preciso me preocupar agora com o lado esquerdo. O que eu preciso procurar na minha tabela? Eu preciso procurar na minha tabela qual é o número limite que está aqui, olha, esse número que está aqui, que dá esse resultado, que fornece essa área de 47,5% do meu gráfico
de curva normal. Esse valor vai ser chamado de Z crítico, é o valor limite, é o valor que é a fronteira. Como é que eu pesquiso na minha tabela um valor que corresponda a 47,5%? Lá na tabela, o valor da tabela não está em porcentagem, sim em dados absolutos. Isso quer dizer que você vai pesquisar na sua tabela o valor de 0,475 para descobrir qual é o Z que fornece esse valor de 475, 0,475. Reparem, pessoal, que é como se eu estivesse consultando a tabela de forma contrária. Eu já sei o resultado da área, eu quero descobrir qual é o número que faz esse resultado aparecer. Então, vamos lá na tabela que eu vou ensinar vocês a encontrar esse resultado agora. Vamos lá? Olha só, aqui temos esse monte de números, você vai procurar exatamente nesse miolo aí. Você vai procurar o número 0,475, ou o mais próximo que você conseguir encontrar. Bom, eu já encontrei aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil a visualização. Olha só, 0,47, opa, deixa eu trocar de caneta, 0,475 é esse valor aqui. Ele está na junção entre a linha 1,9 com a coluna 6. 1,9 com 6. Isso quer dizer, pessoal, que o valor chamado de Z crítico desse 47,5% é o número 1,96 do gráfico de distribuição normal. Então eu vou voltar lá naquele gráfico, vou escrever aqui, ó. Aqui o valor de Z é o valor de 1,96. Para o lado esquerdo, pessoal, aconteceria a mesma coisa, só que seria o número menos 1,96. E se eu juntasse o lado esquerdo com o lado direito, o lado esquerdo juntando com o lado direito, eu obteria 95% do gráfico. Então, todo esse desenho aqui, toda essa parte pintada corresponderia a 95% do gráfico, juntando as duas partes, tá? Juntando as duas partes, dá 95% do gráfico. Bom, de posse, na mão, né, com esse valor de Z crítico, eu volto na fórmula. Agora, para calcular o meu erro, o erro da margem, eu vou multiplicar 1,96 pelo valor calculado anteriormente aqui, que é o meu desvio padrão amostral, que é o número 0,01414. E aí, fazendo esta multiplicação, deixa eu fazer aqui rapidinho, com o arredondamento, eu vou obter 0,028. 0,028. E agora, pessoal, estou pronto para escrever qual é o meu intervalo de confiança. Qual que é o intervalo? Vou botar aqui, ó, intervalo de confiança é igual, vou botar aqui um colchete, todo intervalo é bom a gente colocar entre colchete. O que seria esse intervalo? É pegar o valor da média, que é 175, e subtrair 0,028. Então, fazendo 1,75, vou botar assim primeiro, ó, 1,75 mais e menos 0,028. Agora vou escrever definitivamente que o meu intervalo de confiança é de 1,722, se eu subtrair, e vai até o 1,778. Se a minha cabeça está boa aqui, é isso. Ok, então esse é o meu intervalo de confiança. Como é que eu interpreto essa situação? Eu interpreto assim, preste atenção que eu vou apenas falar, não vou escrever para ganhar um pouquinho de tempo aqui, mas é muito importante que você compreenda esse resultado na sua interpretação. É assim, nós podemos afirmar com 95% de certeza, de confiança, tá? Deixa eu voltar na minha frase aqui. Podemos afirmar com 95% de confiança que a altura média dos funcionários dessa empresa está entre 1,722 e 1,778. Então nós temos 95% de certeza, de confiança, de que realmente a média
populacional de altura dos nossos funcionários dessa empresa é um número que está entre 1.722 e 1.778 metros. Beleza? Bom, a partir daí eu vou para a segunda questão, resolver aqui a segunda questão, e depois as outras duas questões que estão nesse arquivo, você vai, então, resolver sozinho, praticar como exercício. Vamos lá. Questão número 2. Um estudo quer avaliar a média de horas de sono por dia de estudantes universitários. Uma amostra aleatória de 100 estudantes foi selecionada com a média das horas de sono por dia de 6,5 horas e um desvio padrão de 1,2 horas. Pessoal, aqui é novamente a mesma situação. Esse desvio padrão não é o amostral, ele é o populacional, tá? Então faltou aqui também essa observação, esse desvio padrão aqui, o valor dado para ele. Eu poderia ter dado o amostral, mas o valor que eu escolhi colocar aqui foi o populacional. Construa um intervalo de confiança de 90% para a média de horas de sono por dia de todos os estudantes universitários. Ok? Bom, aqui como a gente já aprendeu a consultar a tabela, vocês já entenderam que é necessário utilizar as fórmulas. Eu vou um pouquinho mais direto também para economizar no tempo do vídeo aqui, vocês poderem gastar mais tempo tentando fazer os exercícios. Então vamos lá. Eu já sei que o meu x barra é de 6,5 horas, essa é a média de sono dos estudantes por dia. Já sei que o meu z crítico ele vai ser procurado, eu vou ter que buscar utilizando o valor de 45%, que corresponde a 0,45, lá naquela tabela, eu vou ter que buscar. Presta atenção que esse não é o Z crítico, eu vou a partir do 0,45, eu vou encontrar o valor de Z crítico, tá? Já eu vou colocar aqui o valor dele para vocês. Outra informação, que eu também sei que o desvio padrão populacional é de 1,2 horas de sono por dia. Outra coisa que o N da amostra é 100. São 100 elementos. Isso facilita, inclusive, a minha raiz quadrada. Certo? Então, para obter o meu sigma amostral, eu preciso de dividir o meu sigma populacional, que é 1,2, pela raiz quadrada do meu N. Logo, eu vou dividir 1,2 por raiz quadrada de 100. 1,2 dividido por 10. Concluímos assim que o nosso sigma amostral é de 0,12. Beleza? Tá aí. Agora eu vou lá na tabela e vou procurar o valor correspondente ao 45%, pessoal. Lá na tabela, esse valor correspondente a 45%, bom, deixa eu fazer isso. Eu ia cortar essa parte, mas vamos lá. 0,45%, vamos procurar aqui. Eu não tenho um valor exato de 0,45. Espera aí, eu ia falar que não tenho, mas eu acho que eu tenho sim. Não tenho o valor exato. Eu tenho aqui, olha, o 0,4495 e eu tenho o 0,4505. Então o ideal seria um valor que está exatamente no meio, entre o 1,64 e o 1,65. Tá? Então, se é um valor entre 1,64 e um valor entre 1,64 e 65, eu vou utilizar a média dos dois, né? Não é nem 1,64 nem 1,65. Vou usar o 1,645, para ser bem precioso aqui nos números, na escolha. Portanto, pessoal, o Z crítico que eu vou usar é o Z de 1,645. Bom, com esse valor de Z crítico e conhecendo as outras coisas que eu já conheço, agora eu posso calcular o meu intervalo de confiança. O erro é o resultado do Z crítico multiplicado pelo sigma, deixa eu melhorar esse sigma amostral. Portanto, o erro é 1,645 multiplicado por 0,12. Deixa eu tentar fazer rapidinho aqui essa conta.
Vamos obter aqui 0,198. 0,198. E esse valor eu vou tanto somar como subtrair ao valor da média de 6 horas e meia de sono por dia. Isso vai me dar um intervalo de confiança de, já vou direto aqui para o resultado, pessoal, 6 horas e meia menos esse número vai dar 6,302 horas. 6 horas e meia mais esse número de 0,198 vai me dar 698. E a conclusão que eu posso afirmar é que nós temos 90% de confiança, atenção, 90% de confiança, de que a média de horas de sono por dia dos estudantes universitários está entre 6,3 horas e 6,69, 6,7 horas, tá? Então, entre 6,3 e 6,7. Nós temos 90% de confiança para afirmar que a média de sono dos estudantes na população está nesse intervalo aí, ok? Bom, agora, pessoal, temos aqui a questão 3, ok? Se você quiser só printar ela aí, é essa questão que você vai resolver. E a questão 4, que ao printar também você vai poder resolver rapidinho. E aí nós conversamos sobre ela na próxima aula. Espero que tenha sido suficiente para vocês conseguirem compreender, acompanhar e resolver sozinhos agora aí essas duas próximas questões. Um abraço, pessoal, até a próxima.